Ok, então vamos começar. Agora a gente vai dar uma passada no degrau 1, degrau 2 e degrau 3, com algumas considerações sobre cada um pouco mais, vamos ser um pouquinho mais detalhado, tá? Então, vamos botar aqui de vermelho não, já de preto. Então vamos começar pelo degrau 1. Aqui estão as drogas, os analgésicos não opioides. O que a gente tem de opção então? Analgésicos não opioides para dor leve. Lembra disso? De 0 a 2. 012, 013. E aí a gente tem como opções mais facilmente disponíveis: dipirona, paracetamol. Aqui entra anti-inflamatório não esteroidal, mas com uma observação. Como em cuidados paliativos, esse uso dessas drogas, na maior parte das vezes, é de longo prazo, o perfil de efeito adverso de anti-inflamatórios não permite essa utilização de longo prazo. Por isso que no primeiro degrau, dipirona e paracetamol seriam as drogas de primeira linha, ok? A dipirona a gente acha de 500 miligramas e de 1 grama. A gente pode fazer via oral ou IM o cacete, IV. Via oral ou EV, a gente tem essas duas formas. E eu posso fazer de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, como em intervalos regulares, tá? Dipirona é bastante seguro. O único grande efeito possível é a agranulocitose, que é um efeito adverso que vai fazer uma anemia plásica. Eu, nesses 20 anos de formado, eu nunca vi um paciente fazendo agranulocitose por causa de dipirona. Então não é tão comum quanto a gente imagina. Não é tão comum, por exemplo, quanto hepatite medicamentosa por causa de paracetamol. Paracetamol é uma outra opção, né? A gente tem de 500 e 750 miligramas. Em geral é via oral. Tem uma formulação de paracetamol IV, só que não é tão simplesmente disponível aí. Só que paracetamol tem uma dose máxima, porque a hepatotoxicidade, vou até colocar aqui, a hepatotoxicidade do paracetamol, ela é dose dependente. Ela é dose dependente. Vocês vão ver, usualmente, que a dose máxima seria de 4 gramas em 24 horas. Só que aí eu faço também um reparo aqui. Como a gente está diante de pacientes frágeis, com muitas comorbidades, muitos são idosos, eu particularmente prefiro usar como meta máxima 3 gramas em 24 horas. E não 4 gramas como como a gente vai ver aí vamos dizer assim, de bula, ok? Porque o que a gente vai ver são pacientes muito frágeis, com baixo peso, desnutrido, então ele tem um risco maior. Existe, não é tão comum, assim, não é tão falado, né, mas existe uma nefrotoxicidade do paracetamol também, principalmente quando está associado a anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Então o ideal é que você não combine paracetamol com anti-inflamatório não esteroidal. Então, o problema do anti-inflamatório não esteroidal é justamente nefrotoxicidade e a lesão ulcerosa gastrointestinal, duodeno, gástrico e duodenal, com risco de hemorragia digestiva, ok?
Então isso aqui impede o uso cronificado. Os anti-inflamatórios têm um grupo muito grande de opções, a gente tem uma série de opções, mas todos têm mais ou menos o mesmo efeito anti-inflamatório, com algumas diferenças com relação ao perfil de toxicidade. Tá? Existe a opção, por exemplo, dos inibidores seletivos de COX-2, né? Então, os COX-2 seletivos, eles estão aqui porque eles têm menos risco de lesão serosa gastrointestinal. Só que o risco de nefrotoxicidade continua o mesmo, então acaba que ele não serve também como perfil para uso prolongado. Ok? Então, com relação ao anti-inflamatório, no primeiro degrau, você tem que levar em consideração o seguinte: você precisa usar anti-inflamatório porque você quer também o efeito anti-inflamatório, além do efeito analgésico, você vai ter que usar a menor dose no menor tempo. No menor tempo possível. Ok? Usar a menor dose no menor tempo. Levando em consideração, dependendo se você está usando um uso mais prolongado, leve em consideração associar ou não um IBP, por exemplo, para proteger mucosa gástrica, omeprazol, por exemplo. Ok? Aí aqui a gente tem uma série de exemplos, vocês conhecem um bocado. Eu gosto muito de usar ibuprofeno, que eu acho que a gente tem um perfil bastante seguro. Eu gosto muito do ibuprofeno como opção aqui. O ibuprofeno geralmente eu gosto de usar com dose máxima de 1,2 gramas em 24 horas. Certo? Não mais do que isso, para evitar os riscos. Bom, esse é o primeiro degrau. No segundo degrau, vou botar aqui de lado, degrau 2, a gente tem opioides, e a gente, vocês vão ver assim, opioides fracos no segundo degrau, e aí já é para dor moderada. Então, o que a gente tem de opção no mercado brasileiro? Codeína, tramadol. A codeína, ela é uma prodroga que depende do equipamento enzimático do fígado, principalmente a enzima CYP2D6, para transformar ela em morfina. Como ela é uma prodroga, aproximadamente 10% dela aqui, grosseiramente falando, se transforma em morfina, e aqui é que vai fazer o efeito agonista opioide. De agonista opioide. O problema da codeína é o seguinte: ela depende desse equipamento enzimático aqui. E algumas pessoas não possuem esse equipamento enzimático que funciona muito bem. Então tem uma estimativa, por exemplo, de que 7% dos caucasianos são péssimos metabolizadores de codeína para morfina. Esses pacientes, quando usam codeína, eles vão falar assim para você: é como se eu estivesse tomando água. Eles não vão ter um efeito analgésico esperado. Ok? A codeína no mercado brasileiro, ela é mais fácil de encontrar associada ao paracetamol. Então você vai ter aqui
usualmente uma droga de segundo degrau e de primeiro degrau juntas, que é o que é mais fácil de encontrar. A mais famosa delas é o famoso Tilex. Eu posso usar, e aí o que limita é porque na maior parte das vezes eu não tenho, para codeína sozinha, eu não tenho dose máxima, tá? Esses opiáceos, morfina, codeína, eu não tenho dose máxima. O que limita a utilização do Tilex é o paracetamol, porque o paracetamol tem uma dose máxima de 3 gramas em 24 horas. O Tilex geralmente a gente pode fazer tanto de 6 em 6 horas, quanto de 4 em 4 horas. A outra opção é o Tramadol. O Tramadol, ele é um agonista opioide fraco. Ele não chega a ser necessariamente um opioide, ele tem umas características diferentes dos opioides, mas ele tem uma atividade opioide fraca associada a um efeito curioso. Ele faz inibição da recaptação de serotonina, noradrenalina. Ele é um dual, como se fosse um daqueles antidepressivos duais. Isso é interessante porque essa característica aqui faz com que o Tramadol fosse utilizado em dor neuropática. Depois a gente vai falar sobre dor neuropática, a gente faz comentários nesse sentido. O Tramadol eu tenho via oral e IV. Geralmente as apresentações é de 50 miligramas. E aí eu tenho uma dose máxima para Tramadol de 400 miligramas. Eu posso chegar até 600 miligramas de Tramadol, só que tem um problema. A partir de 400 miligramas, mais de 400 miligramas, eu tenho um aumento do risco de convulsão. Esse é um problema na utilização de Tramadol. Então a gente faz até no máximo de 400 miligramas. Se não melhorou com 400 miligramas, é melhor trocar para um opioide mais forte. Existe uma possibilidade de dependência com Tramadol. Então já é um problema. Dependência. Os casos não são tão comuns, mas são possíveis de acontecer. E o principal efeito colateral aqui é náuseas e vômitos. Certo? Certo. E agora vamos pro terceiro degrau. Vou colocar aqui embaixo. Degrau 3. Aqui a gente tem os opioides fortes. E aqui a gente vai fazer para dor severa. Ok? O que a gente tem aqui como opioide forte? O rei, morfina e outras opções. Aí a gente tem oxicodona, hidromorfona, metadona, fentanil. Morfina acaba sendo a nossa droga de primeira linha, porque dentre essas opções, talvez a metadona seja tão barata quanto a morfina, mas é a menos custosa, é mais barata, mais fácil, mais disponível no mercado, mais fácil de encontrar no mercado. É a única, por exemplo, oxicodona e hidroximorfona aqui no Brasil é difícil de encontrar, e quando você encontra, geralmente são drogas de liberação controlada. Eu vou explicar por que não é uma primeira escolha inicialmente. Metadona, ela tem uma potência boa em comparação com a morfina, até maior do que a morfina, só que em geral também tem uma meia-vida muito longa, com um perfil metabólico muito ruim. Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E o fentanil aqui, obviamente, no que a gente está falando do fentanil usado lá intravenoso na UTI. A gente está falando do fentanil aqui, o fentanil transdérmico.
É a mesma droga, é o fentanil, só que aqui com perfil mais seguro para controle de dor em um paciente indo para casa. Então, a primeira impressão que a gente tem é a morfina. O grande problema da morfina é que a morfina tem uma imagem ruim, ela tem uma fama ruim. Ela tem uma fama ruim muito por má utilização da droga, tá? Então vamos falar algumas coisas assim. Morfina é seguro de usar e é eficaz. Ok? Tem um bom perfil analgésico e é muito seguro para utilização. Qual o problema? Você precisa conhecer a droga. Okay? Então você precisa conhecer a farmacocinética, farmacodinâmica da droga. Você precisa conhecer os efeitos adversos, quais são os perigos de toxicidade da droga. E você precisa ser cuidadoso na hora da prescrição da medicação. Então vamos falar algumas coisas sobre como é que você começa opioide. Ok? Então tá, vamos falar da dose inicial. A dose inicial de um opioide, ok? Ela vai depender muito da idade. Então, paciente idoso depende de uma droga de uma dose mais baixa. Função renal, porque esses opioides são de excreção renal, a maioria deles. A metadona não tem uma excreção fecal, mas a morfina, falando de morfina, vamos usar a morfina como exemplo para não ter confusão. Eu preciso de saber dessa função renal. Então, pacientes com insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, a gente tem que tomar maior cuidado, porque o metabólito ativo da morfina ele depende de ser excretado pelo rim. E pacientes muito frágeis, e aí entra mais ou menos aqui como os idosos, tá? Então, nesses casos, pacientes frágeis, idosos com algum problema renal, de função renal, a gente começa as doses na menor dose possível, tá? Então, a estimativa aqui, independente do que foi, a gente começa mais ou menos com 2,5 miligramas a 5 miligramas de morfina via oral de 4 em 4 horas. Começa com essa dosezinha baixa. Ok? Só um comentário aqui. A morfina que você vai encontrar aí, a maior parte delas você vai encontrar o Dimorph. Eu vou botar aqui, é uma marca, tá? É da Cristália. Geralmente vocês vão encontrar o Dimorph de 10 miligramas e de 30 miligramas. Essa apresentação é de liberação rápida, ele tem uma meia-vida mais curta, por isso que o intervalo aqui é de 4 em 4 horas. Tá? Então a gente começa de preferência com drogas de ação mais curta, porque no caso de toxicidade, o paciente sai mais rápido da toxicidade do que uma droga com a meia-vida muito longa, né? Faz sentido. Está começando, melhor começar com meia-vida mais curta. Existe um Dimorph que chama Dimorph LC. O Dimorph LC a gente tem de 30, de 60 e de 100 miligramas. Esse é a meia-vida mais longa. Essa aqui, a gente usa de 12 em 12 horas, por exemplo, 30 de 12 em 12. A meia-vida é mais longa. Não é legal você começar com essa liberação mais longa, porque se tiver o problema de toxicidade, demora mais para tirar o efeito tóxico, ok? Então você controla primeiro com meia-vida curta para depois controlar com meia-vida longa. Então tá, você começa então com meia-vida curta, droga de preferência meia-vida curta, na menor dose eficaz. Menor dose eficaz, obviamente, e segura, né? Eficaz e segura. E aí você vai levar em consideração esses fatores que eu comentei aqui com vocês. Aí você tem que fazer uma coisa que chama titulação. E a titulação que vai dar segurança. É iniciar a dose mais baixa e a titulação. A titulação é o processo em que você vai rever o efeito terapêutico ou tóxico para você incrementar a dose, incrementar ou
decrementar a dose. Decrementar. Diminuir. O que vai mudar isso ou não, se você vai aumentar a dose ou diminuir a dose, vai ser o efeito que você vai reavaliar. Geralmente essas reavaliações são feitas de 24 em 24 horas, inicialmente, e você vai ver. O paciente ele pode ter ali 24 horas depois que você começou, por exemplo, com essa dose, o paciente pode estar com dor controlada, o paciente pode estar intoxicado, ou o paciente pode estar com dor não controlada. Beleza, você começou lá com 2,5 miligramas via oral de 4 em 4 horas. 24 horas depois ele está sem dor, a dor está controlada, é manter. O time que está ganhando não se mexe. Você começou 2,5 miligramas via oral de 4 em 4 horas. O paciente está intoxicado, você decrementa a dose. Então aqui você vai ter que diminuir a dose, ou suspender, dependendo do grau de intoxicação. E aí mas aí o principal é aqui, né? A dor não controlada. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, alguns detalhes. Esse incremento de um paciente que está com dor controlada vai depender do uso das doses de resgate, uso das doses de resgate. Eu costumo chamar de dose SOS. Então olha o seguinte, lembra eu falei isso lá na dor breakthrough, né? Então é 1/6 da dose. Então aqui, ó, quando o cara vai começar com 2,5 de via oral de 4 em 4, qual é a dose de resgate? 2,5 miligramas SOS. Se ele começou com 5 miligramas. Por quê? Porque a dose é mais ou menos 1/6 da dose em 24 horas. Então, vai depender. Quanto que eu vou aumentar? Vai depender de quantos resgates foram utilizados. Ok? Idealmente, eu vou ter mais ou menos incrementos de 25% a 50% da dose. Ok? Quanto mais seguro você está na utilização da medicação, conhece a medicação, você pode fazer aumentos um pouco mais rápidos, mas vai depender muito da segurança que você está tendo para lidar com a medicação e com o doente. Então, quanto mais devagar, melhor. Você não vai ser punido por ter sido cuidadoso no caso de intoxicação por opioide. E aí você vai começar, então, a ter esses incrementos a cada 24 horas, reavalia, a dor vai estar controlada, ou vai estar intoxicada, ou continua não controlada, e aí você vai subindo a dose. Qual é a dose máxima de morfina? A dose máxima de morfina é a dose que o paciente tolera. Não tem dose máxima. A dose máxima é a presença ou a ausência de efeito adverso. Se o paciente tem efeito adverso, chegou na dose máxima, tem muito efeito adverso, não tem como controlar. Então você acaba parando aí. Ok. Se por acaso você começou lá com 2,5, que o paciente é idoso, magrelinho, e aí você foi subir na dose, você chegou lá numa dose de 10 miligramas via oral, de 4 em 4 horas, e ele não precisa mais de dose de resgate, ele está bem controlado de dor. O que você vai fazer aqui? Você vai trocar para uma dose LC. Lembra que a gente falou da Dimorph aqui? Então é o seguinte, aqui ele está usando em 24 horas 60 miligramas. Então você pode trocar para o Dimorph de 30 de 12 em 12 horas. Porque aí fica mais conveniente, né? Dor controlada, aí você vem para cá. E você vai usar medicações com meia vida mais longa. Ah, tá. Tem uma coisa aqui que é bem legal, que vocês têm que entender o seguinte. Vou começar desde o início aqui, que é uma observação. Lembrando que se você for fazer de 4 em 4 horas, o que vai acontecer? Então, se você começar às 6 horas da manhã, você vai fazer às 10, depois às 14, né? Depois às 18, depois às 22, depois às 2 da manhã. Ok?
Ok. Recomenda-se que você não faça a dose da madrugada, tá? O ideal é que o tratamento analgésico seja conveniente para o doente. Então você evita a dose da madrugada, você não faz a dose da madrugada e faz só essas 5 doses até as 10 da noite. Aí existe uma recomendação muito de prática, tá? Ainda falta evidência mais clara de que isso seria benéfico. Na experiência da gente, ela acaba funcionando, que é você dobrar a dose das 10 da noite. Ok? Então, por exemplo, é 2,5, né? Então você faz 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 e aqui 5. Aquele comprimido que você daria às 2 da manhã, você dobra ele aqui nas 10 da noite. E aí não precisa acordar o cara vai ter uma boa noite de sono. Não dá pra ficar acordando ele toda vez 2 horas da manhã pra tomar um remédio, ok? Então você acaba tentando, fazendo esse artifício para diminuir a possibilidade de atrapalhar a noite de sono. Por isso que existem as medicações de meia-vida longa, as LCs, porque aí seria muito mais conveniente, muito mais, ia ter uma intervenção na vida, no cotidiano do paciente muito menor. Ok? Beleza. Acho que para hoje é o que a gente tem. Valeu, obrigado.